Olá, rubro-negros, todo mundo, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, sextou, goleada histórica do Mengão no Maraca. E tá todo mundo renatizado. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, sobre as suas repercussões aqui em Portugal e sobre o futebol português. Se você gosta de futebol online, Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol na internet. Para jogar, clique no link aqui na descrição. Vamos lá, pessoal, vamos entrar para falar sobre o jogo de ontem. Vi aqui em Portugal pelo Premier, então não foram comentadores portugueses, como geralmente eu faço os meus jogos aqui, né? A produção liberou aí a assinatura da Premier aqui em casa, e eu consegui ver no Premier. Vi a mesma transmissão que vocês devem ter visto no PFC aí, e queria comentar um pouquinho mais uma vitória acachapante do Mengão. Vinha falando no pré-jogo, né, muita gente discutindo que se deveria poupar ou não deveria poupar. Acho que o técnico Renato Gaúcho tomou a medida certa ontem. O que ele fez? Ele tirou Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, que talvez tivessem sido ali acusados pela fisiologia, jogadores que estavam um pouco mais cansados. Pouparam esses e foi com a força máxima. Botou aí todos os demais titulares. Para quê? Aí você pode pensar assim, mas para que tanto titular contra a ABC? Eu entendo a estratégia e foi exatamente o que eu pensava também. O que eu imagino que o Renato Gaúcho tenha pensado antes do jogo? Vou colocar ali a força máxima, vou tentar abrir uma vantagem em gols o mais cedo possível. Ao decorrer dos jogos eu tiro, e com a classificação praticamente encaminhada, pode ser que eu mande um time reserva para o jogo de volta em Natal. Pessoal, é bom lembrar que a gente tem além do jogo ontem da Copa do Brasil, que a gente praticamente carimbou a nossa classificação aí para as quartas de final, a gente tem uma sequência muito desgastante. Né? Enfim, teve o ABC ontem, quinta. Domingo a gente já tem o Corinthians lá em São Paulo. Né? O ABC na quinta que vem em Natal, né? Nas duas viagens, volta para jogar contra o Inter de Porto Alegre e já tem a viagem para o Paraguai para enfrentar o Olímpia. Então, assim, de certa forma, rodar esse elenco e poupar os jogadores pode ser fundamental para quando a gente precise efetivamente aí de mais gás, de mais garra, de mais dedicação, de mais condicionamento físico do time. Então, achei a estratégia extremamente acertada aí do nosso treinador. Né? Ontem começamos dessa forma, pessoal. Né? Enfim, vocês já sabem que o Mengão ganhou de 6-0, né? 4 contra o Defensa e Justiça, até mais, né? 5 contra o Bahia, 4 contra o Defensa e Justiça, 5 contra o São Paulo e 6 ontem, no jogo de ontem contra o ABC. Será que o Timão vai tomar de 7 no domingo? Então, assim, antes do Flamengo fazer o primeiro gol, a gente teve uma sequência de chances claras, de 7 chances claras de gol. Uma que o Arrascaeta cabeceou e o Bruno Henrique quase completou ali na saída do goleiro. Aquela bola do contra-ataque, que lindo aquele contra-ataque. Né? Jogadores saindo da defesa para o ataque com quase um passo. O Gabi entrou na área, ainda jogou a bola mais para o meio para chutar e errou. Uma outra bola que o Arrasca isolou dentro da área, o Everton Ribeiro outra dentro da área também. Um cruzamento quase colado no zagueiro que o Isla cruzou e a defesa conseguiu rebater. O gol impedimento do Bruno Henrique, outra jogada ali entre o Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, que ele deu uma chapada, ele errou na chapada, o goleiro pegou. Só aí nasceu o primeiro gol do Arrasca, numa jogada que, inclusive, tinha sido pênalti no Diego. O Diego fez uma jogada linda, entrou na área, tocou a bola, o zagueiro deu um rapa nele, era pênalti ali. O Arrasca, em vez de reclamar,
sobre a penalidade, foi e fez o primeiro gol. Aí foi a sequência. Teve 2 lances ainda de chances de gol. Aí teve a sequência maravilhosa dos gols do Flamengo. Um passe lindo do Everton Ribeiro para o Gabi dentro da área, que fez o gol. De novo, num rebote ali da bola que o René entrava na área, o Bruno Henrique fez o terceiro gol. Né? O Bruno Henrique depois perdeu um gol cara a cara de cabeça e terminou o primeiro tempo com o Gabi de cabeça também, numa jogada linda da Everton Ribeiro. Parecia de cinema aquilo, pessoal. Everton Ribeiro deu de calcanhar para o Arrasca, parou a bola, o Arrasca veio de trás, cruzou e o Gabi de cabeça 4-0. Ali, na minha opinião, o Renato já no vestiário já poderia ter trocado ali, porque 4-0 era bom de bom tamanho. No segundo tempo, a gente teve a infelicidade aí da contusão do René. O Renato Gaúcho já começou a poupar, né, depois dos 10, 15 minutos de jogo, tirou o Bruno Henrique, tirou o Arrascaeta, que vem jogando muito, né, tirou o René e tirou mais quem? O Diego. Né? Aí colocou Thiago Maia, colocou Michael, colocou quem mais, pessoal? Thiago Maia, Michael, Pedro para jogar. Aí colocou um tempinho ali, uma coisa que eu não gosto, botou Pedro e Gabigol na frente. Enfim, e aí com tranquilidade, né, o Flamengo, inclusive, com mais um gol contra, o Thiago Maia fez o cruzamento, o cara fez o gol. Vitinho e Pedro perderam chances de gol. Michael fez aí na rebote, 6-0 Mengão, o maior placar até agora na era Renato Gaúcho, o que garantiu a nossa classificação. Com todo respeito ao ABC de Natal, não veria nenhum problema, por exemplo, se o Flamengo ficasse, depois do jogo do Corinthians, ficasse com os seus titulares em reserva e mandasse o time sub-20 lá para Natal para tentar a nossa classificação, ou melhor, para garantir a nossa classificação. Acho que seria uma boa, um recondicionamento para esses jogadores, para que eles possam manter nesse elevado padrão. Né? Temos aí, dentro de muito breve, aí as quartas de finais contra o Olímpia e jogos importantes no Campeonato Brasileiro. É Corinthians domingo agora, é Internacional no outro domingo, no meio do jogo contra o Olímpia tem o Sport de Recife em casa, tem depois dos jogos com o Olímpia o Ceará. Então, praticamente o Flamengo conquistou a classificação. Eu mandaria o time sub-20 para Natal para disputar. Aliás, nem mandaria o Renato, mandaria o Mauricinho comandando o time sub-20 para garantir a classificação. Né? Não importa aí se o Flamengo perde ou não. Mesmo do time sub-20, o ABC não vai meter 6-0 no Flamengo. Né? Então, mandaria aí esse time para dar continuidade e o mais prudente agora é fazer com que esse time treine e que, principalmente, eles consigam se recondicionar fisicamente para a maratona de jogos que a gente tem. Se a estratégia foi pensada antes, foi muito bem pensada. Né? Por quê? Por que não economizou antes, não poupou antes e economizando no próximo jogo? Porque tem uma viagem para Natal. A viagem também desgasta, pessoal. Então, não veria nenhum problema, né, se o Flamengo fosse titular contra o Corinthians e passasse uma semana em treinamento, mandando o sub-20 lá para Natal, para que a gente consiga a classificação. Você, meu amigo que está vendo o vídeo agora, você aceitaria que o Flamengo jogasse o jogo da volta lá em Natal com o time sub-20? Coloca aqui nos comentários, né? Enfim, o que o Flamengo pode fazer também é deixar os titulares no Rio e mandar os reservas. Porém, eu acho que para se treinar de uma forma mais precisa, talvez os titulares e os reservas deveriam ficar no Rio para ter essa semana de treinamento. O sub-20 com certeza vai conseguir fazer um bom resultado lá. Queria fazer um parênteses aqui, pessoal, para falar do Renato Gaúcho. Né? Quem acompanha meu canal há muito tempo sabe que o Renato Gaúcho jamais teria sido a minha escolha para técnico do Flamengo. Mas eu queria dar a mão palmatória aqui e dizer que eu também estou renatizado. Né? Acho que o Renato vem fazendo, nesse pouco tempo, um excepcional trabalho, muito fundado na memória tática que esse time já tinha. Né? Da memória tática, por exemplo, que acontecia nos tempos de Jorge Jesus.
Então, assim, acho que ele tem ido bem na condução do time, não querendo inventar, fazendo o simples, fazendo o que esse time sabe fazer. Quer dizer, talvez ele esteja até muito mais aprendendo do que ensinando aos jogadores e colocando a vaidade de lado e sendo aí um técnico servidor para as suas equipes. Então, aqui de novo, né, boto a minha mão para a palmatória, não queria que viesse o Renato Gaúcho, mas é impossível não estar gostando do trabalho dele. Além disso, ele tem ido muito bem nas entrevistas também, pessoal. Renato é malandro, Renato é macaco velho, tem conseguido responder as perguntas com muita inteligência também e tem sabido aí aproveitar as melhores características dos nossos jogadores para que a gente possa fazer a vitória. Ontem, por exemplo, uma entrevista muito especial, né? As pessoas aí, algumas pessoas já querendo puxar o saco do Renato Gaúcho, e ele, de forma muito sábia, falando: o mérito não é meu, o mérito é dos jogadores. Não adianta o técnico fazer uma coisa se não tiver qualidade. Então, assim, enaltecendo o grupo. Aliás, ele já fazia isso no Grêmio também. Jogaram uma casca de banana ali para perguntar para ele: e aí, vai poupar no jogo da volta? Ele saiu pela tangente, ele falou: a gente vai poupar de vez em quando, mas vamos ver ainda, a gente vai analisar jogo a jogo. Óbvio, né? Ele deve naturalmente conversar. Se a intenção dele for mandar o Mauricinho em outro time, vai conversar com a diretoria, não vai se expor, não vai criar um conflito antes. Uma vez conquistado o resultado, talvez ele queira conversar com o Landim, com o Marcos Braz, né? O que, se a minha suposição está certa, que ele vai mandar um time reserva para lá, para saber se ele pode fazer esse movimento. Então, ali ele não se compromete, né? Pode ser que ele ganhe uma semana, né? Em várias situações, dizendo, né, que o Flamengo, apesar de ser muito difícil, ele quer ganhar todos os títulos, que ele sempre elogiou muito o grupo do Flamengo, que é um time de chegada que chega muito forte. Aí já pensando no Campeonato Brasileiro, a declaração que eu mais gostei dele foi quando ele falou do Pedro, né, e falou do Gabigol, dizendo que o Pedro é um jogador de seleção. E aí, antes que perguntassem se os dois pudessem jogar juntos, ele já adiantou assim: eles até podem jogar juntos em algumas situações, mas jogando os dois na frente, né, o sistema defensivo fica um pouco exposto. Então, assim, graças a Deus o Renato Gaúcho não vai querer inventar de botar Pedro e Gabigol. Em todos os jogos, acho que o Rogério Ceni errou isso no passado, ele tinha dito inicialmente a mesma coisa que o Renato disse ontem, né? Só que aí a pressão da torcida, querendo agradar, ele botou em alguns jogos Pedro e Gabigol, nunca deu certo Pedro e Gabigol juntos. Acho que os dois acabam tentando se adaptar ali, não conseguem, a gente perde os dois em vez de ganhar um. Eu prefiro que tenha um só em campo, né? Outra também ali, quando notaram que o Gabigol saiu, foi substituído. Outra coisa que acontecia no passado também, reclamando, né? O Renato foi ali, disse que ele é o chatão do grupo, né? Que ele é o cara que quer jogar sempre, que não é só o Gabigol, tem 4, 5 jogadores que não querem jogar sempre, mas ele entende, porque ele foi jogador também, ele não gostava de ser substituído. Então, mais uma vez aqui, dando a minha mão à palmatória, queria elogiar o nosso técnico Renato Gaúcho, que tem feito simples, tem jogado simples, tem feito com que esses jogadores joguem num esquema parecido aí do que era o de Jorge Jesus. Então teve a humildade de não querer implementar as ideias do Grêmio e tem sido extremamente habilidoso. Acredito que o Flamengo possa ganhar as 3 competições, né? A Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro, apesar da distância para o Palmeiras, e acredito ainda mais, né, que podemos ser campeões do mundo em dezembro, no Japão, sobre a batuta de Renato Gaúcho, né? Completando aí a saga desse time que nos últimos 3 anos ganhou 73% dos títulos disputados. Isso não existe na história do futebol, né? Esse time do Flamengo nos últimos 3 anos disputou 18 títulos, ganhou 12 e foi eliminado em só 6 competições, sendo que uma delas foi o Mundial de Clubes, né? Enfim, então vejo aí com olhar de prosperidade aí a era Renato Gaúcho no Flamengo. Não queria que o Rogério Ceni saísse, mas não tem como negar que agora pode ser impulsionado por sorte, pode ser impulsionado aí por estar ouvindo mais os jogadores,
pode ser impulsionado aí por ter o time titular. O Rogério Ceni tinha um time reserva no Campeonato Brasileiro, mas não tem como negar que o Flamengo está muito melhor e que está encantando os nossos corações de nós, rubro-negros espalhados pelo mundo. E você, meu amigo, você tem gostado do Mengão? Gostou do jogo de ontem, 6-0? Acha que se deve poupar contra o ABC de Natal ou não? Coloque aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. E não deixe de se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima!